E aí, gente, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você acabou de chegar, você está em uma série chamada de Capa a Capa. Nessa série nós estamos estudando e meditando em toda a escritura de Gênesis a Apocalipse, de capa a capa, sempre com os olhos focados em conhecer a Jesus, em conhecer a Deus. Oi, gente! Como vocês estão? Por aqui tá tudo bem, né, Davizinho? Bom, no vídeo anterior nós estudamos a história de Isaac. Lembra que lá no finalzinho do capítulo 25, o autor do texto de Gênesis, Moisés, ele começa um novo bloco nessa história? Ele começa uma nova sessão, e essa sessão diz respeito a contar pra gente a história da família de Isaac. Então no vídeo anterior nós começamos a história de Isaac, e naquele vídeo nós descobrimos que Isaac e Rebeca tinham dificuldades para engravidar. Rebeca era uma mulher estéril e por isso passaram-se 20 anos desde o momento em que eles se casaram e Rebeca ainda não tinha engravidado. Isaac orou pela sua esposa durante esses 20 anos e finalmente Deus permitiu que Rebeca engravidasse. Mas quando Rebeca estava grávida, algo muito estranho começou a acontecer. Em seu útero, um movimento agitado, chutes atrapalhados, talvez dores na costela, tamanha era a intensidade do movimento desse bebê que estava em sua barriga. Rebeca ficou assustada com isso, provavelmente ela via aquele movimento intenso, né? Aqueles chutes, aquela dor que ela estava sentindo do bebê se movimentando dentro dela, e aquilo fez com que ela ficasse assustada e com que ela precisasse entender o que estava acontecendo. Nesse momento, Rebeca, muito sábia e uma mulher cheia de fé, ela vai buscar ajuda no lugar correto, no lugar onde ela realmente deveria ter buscado ajuda, que é no Senhor. Ela então corre para consultar o próprio Deus, para entender o que estava acontecendo dentro do seu útero. E quando ela fala com Deus, Deus responde a essa mulher, contando para ela que dentro do seu ventre havia duas nações, e que essas nações no futuro iriam se separar, que dentro do ventre dela havia um que era mais forte e um que era mais fraco, e que o mais velho iria ser servo do mais novo. Traduzindo e interpretando, na verdade, o que a fala de Deus quer dizer, a gente entendeu que Deus estava comunicando para Rebeca que em seu ventre não havia apenas um bebê, mas dois bebês. E esses dois bebês representavam duas nações, nações essas que no futuro seriam nações distintas e que uma ia se submeter à outra, uma ia se tornar serva da outra. No caso, a nação proveniente do filho mais velho seria servo da nação proveniente do filho mais novo. É isso que Deus está comunicando para Rebeca. E, por consequência, ele também está mostrando para Rebeca que ele escolheu o filho mais novo para ser o herdeiro de Isaac, para ser aquele que portaria a promessa que estava sobre a vida de Isaac. Isaac tinha recebido essa promessa de seu pai Abraão, e o seu filho, o filho de Isaac, que receberia essa promessa, seria o filho mais novo. O que Deus estava dizendo para Rebeca é que, diferente do costume da época, a sua vontade é que o filho mais novo dela fosse aquele que tivesse os direitos de primogenitura, isso é, os direitos do filho mais velho. E que direitos eram esses? Na época, o filho mais velho, por direito, ele deveria ser o líder sucessor do clã. Ou seja, o seu pai, Isaac no caso, ele era o líder de um clã, de uma tribo, de uma comunidade. E ele era o líder civil. O que significa ser o líder civil? Ele é aquele que julga, ele é aquele que ordena, ele é aquele que impõe regras, retira regras. Ele é o líder que comanda o funcionamento de toda aquela comunidade. Então, o filho mais velho, por direito, deveria ser aquele que vai herdar a liderança civil dessa comunidade, desse clã. Mas não para por aí. O filho mais velho também tinha o direito de herdar
uma porção dobrada dos bens materiais do seu pai. O que seria uma porção dobrada? É como se o pai pegasse todos os bens que ele possui, separasse esses bens em 3 grupos, tá? 3 pacotes, digamos assim. E desses 3 pacotes, 2 ficariam com o filho mais velho e 1 ficaria com o filho mais novo. É mais ou menos isso, tá? A gente está considerando aqui 2 filhos, mas só para que você entenda, o filho mais velho deveria ficar com a maior parte da herança, entende? Uma porção maior do que os outros filhos, digamos assim. Esse era um direito do filho mais velho, segundo os costumes da época. Não para por aí também. Então, além do filho mais velho ser aquele que seria o líder civil após o seu pai, o que receberia a maior parte dos bens materiais, né, a porção dobrada, ele também seria o próximo líder religioso. Então, aquilo que ele considerava como Deus, aquilo que ele considerava como sagrado, aquilo que ele considerava como leis espirituais, seriam impostas a todo o clã, a toda a comunidade, porque ele era o líder religioso, ele era o sacerdote. As pessoas daquela comunidade, daquele clã, procurariam por ele para ter algum contato com Deus, para acessar a Deus de alguma forma, para ter alguma orientação ou para pedir algo ao Senhor. Ele seria o sacerdote. E por que eu estou falando dessa forma tão fria, né? Tão distante do nosso Deus? É porque esse era um costume da época. Cada clã, cada tribo tinha a sua ideia de Deus, tinha a sua ideia do divino, tinha as suas leis espirituais. E o líder religioso era essa pessoa que era o intermédio, né? Que fazia o meio de campo entre a comunidade e Deus. Também era assim no clã de Isaac. A diferença é que eles serviam ao Deus verdadeiro, ao único Deus que de fato existe. E, portanto, o filho mais velho de Isaac, segundo os costumes da época, se tornaria, portanto, o líder religioso. E como líder religioso e como filho de Isaac, ele também herdaria a promessa. Que promessa é essa, Gi? Ele herdaria aquilo que o próprio Deus prometeu ao avô dele, ao pai Abraão. Lembra de Abraão? A gente estudou a história dele aqui no canal. Abraão foi um homem chamado por Deus. Deus chamou ele de uma cidade pagã, uma cidade idólatra, uma cidade que adorava outros deuses. E quando Deus chamou ele, chamou para caminhar com ele, né? Chamou para ter intimidade com ele. Quando Deus chama Abraão para ter intimidade com ele, Deus promete a Abraão que ele seria um povo numeroso, ele daria origem a um povo numeroso, a uma nação, a uma descendência numerosa. A sua descendência herdaria um pedaço de terra, eles seriam donos de um pedaço de terra. Ele seria a bênção para todas as nações. Ele seria um homem também muito abençoado, muito próspero, e o seu nome se tornaria famoso sobre toda a terra. Nós, estudando essa história, nós entendemos bem que Abraão, a bênção que estava sobre Abraão, a promessa que estava sobre Abraão, não era somente essas questões que eu apresentei, mas muito mais do que isso, Deus estava escolhendo Abraão para ser aquele que daria origem a uma família, que daria origem a uma nação, cujo próprio Deus faria parte. Mais para frente na história, Abraão vai ser o pai, vai ser aquele que deu origem a uma nação, a nação de Israel. E da nação de Israel nós vamos ter o nascimento de alguém muito, muito importante, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus entre os homens. Ou seja, aquele que herdasse a promessa que estava sobre Abraão, estava herdando a grande bênção de formar a família que sediaria o próprio Deus aqui na terra, entende? Deus está escolhendo os homens que vão fazer parte da sua família e que vão formar uma nação para que ele venha nascer. Em outras palavras, ele está dizendo assim: Abraão, eu estou te chamando porque eu quero nascer na sua família. Isaac, você agora herdou a promessa do seu pai e, portanto, você vai dar continuidade a essa descendência e eu vou nascer na sua família. E agora Deus está dizendo para Rebeca que o filho que vai herdar a promessa, ou seja, aquele que ele quer que faça parte de tudo isso, aquele que ele deseja nascer em sua família, vai ser o filho mais novo, contrariando todas as regras daquela cultura. Gente, Deus não se move pelas convenções humanas. Deus se move por sua vontade.
Você consegue entender isso? Não é só uma promessa, gente, mas nós estamos, não é uma promessa qualquer, entende? Mas nós estamos no Antigo Testamento, num tempo em que a graça estava sobre poucos. Não eram todos que tinham acesso a Deus como nós temos. Não eram todos que podiam orar facilmente. Era necessário apresentar sacrifícios, era necessário ter um sacerdote, alguém que nos representaria diante de Deus. Então a graça de ser amigo de Deus, de ser íntimo de Deus, era algo raro, sobre poucos na história. Abraão foi um privilegiado nesse aspecto, Isaac outro privilegiado, e portanto agora o filho mais novo de Isaac seria o próximo a receber essa grande bênção. Então, o direito de primogenitura, nesse caso, a promessa não é qualquer coisa, mas é Deus escolhendo esse homem para ser seu amigo em um tempo em que não existiam outros amigos de Deus, entende? Era muito raro, era muito escasso. Ou seja, herdar a promessa era mais do que herdar o sonho de ter uma descendência, mas era herdar o próprio Deus de Abraão. E o filho mais novo tinha sido escolhido para isso. Essa era a vontade de Deus. Será que a vontade de Deus se cumpriu? Hoje nós vamos meditar um pouquinho sobre como as coisas se desenvolveram e vamos ver se a vontade de Deus vai ou não vai ser estabelecida. Eu acho que você já deve imaginar qual é a resposta, não é mesmo? Mas vamos lá, hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 25, nós vamos ler do versículo 24 ao versículo 34. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz. Bom, vamos lá. Vocês perceberam que Deus acertou? É óbvio, né, gente? O Senhor não é só aquele que sabe de todas as coisas, mas Ele é o Senhor da história. Ele é aquele que comanda a história, é aquele que determina os eventos. Então, Ele falou que Rebeca estava grávida de gêmeos e ela realmente estava grávida de gêmeos. A gente precisa lembrar que na época não tinha ultrassom, não tinha como a mulher saber que ela estava grávida de 1, de 2, de 3 bebês. Não tinha como a mulher saber se o seu bebê era um menino ou era uma menina. Então tudo isso se descobria no momento do parto. Portanto, imagine, a Rebeca recebeu aquela palavra do Senhor, o Senhor disse que ela seria mãe de gêmeos, que os seus filhos dariam origem a nações, essas nações iam se dividir, iam ser inimigas em um determinado tempo, em um determinado momento, e que a nação do mais velho ia se submeter à nação do mais novo. Rebeca deve ter voltado para sua casa depois de consultar ao Senhor, para sua tenda, e deve ter pensado, uau, eu estou grávida de 2 bebês. E ela deve ter ficado pensando naquilo, e será que eu entendi certo? Será que realmente são 2 bebês depois de 20 anos de espera? Deus me deu em dobro. E então chegou o dia do parto, né? E parto de gêmeos, gente, é um parto difícil. Todo parto é desafiador, todo parto é difícil, mas de gêmeos é muito mais. Então, imagine como foi o parto de Rebeca, né? Ainda mais naquele período que não tinha todos os recursos que nós temos hoje. Então deve ter sido um parto muito desafiador e os meninos brigavam dentro do útero dela. Com certeza eles estavam brigando para ver quem nascia primeiro, né? Afinal de contas, quem ia ficar com o direito da primogenitura? Então eles estavam brigando. Eu tô brincando, né, gente? Eles eram bebês, como qualquer bebê, tá? Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente tem uma ideia muito fantasiosa do que está acontecendo aqui, mas são pessoas reais, acontecimentos reais, tá? Então eram bebês, apenas bebês. Eles se mexiam, eles se empurravam, isso acontecia dentro do ventre de Rebeca, sim, por permissão divina, porque é isso que a Bíblia está dizendo que acontecia, mas não quer dizer que eles conscientemente, como bebezinhos dentro do útero, brigavam pelo direito de primogenitura. Óbvio que não, eles eram apenas bebês. Então eles estavam ali e chegou o momento do parto, o momento de dar à luz. E para a glória de Deus, Rebeca conseguiu dar à luz aos 2 meninos, de fato eram gêmeos, né? O Senhor falou e era de fato isso que estava acontecendo.
E eu falo que para a glória de Deus, né, Rebeca conseguiu dar à luz, porque naquele período, gente, você conseguir levar a gestação até o final e os seus filhos nascerem vivos, era uma vitória muito grande, né? A gente precisa pensar em todas as condições da época. Por que eu tô falando tudo isso para vocês? Para vocês conseguirem visualizar, para vocês conseguirem imaginar a história. Imagina a situação, Rebeca tá dando à luz dentro de uma tenda, no meio do deserto, com parteiras, né, sem anestesia, sem ultrassom, sem condições de saber mais o que está acontecendo ali dentro, sem nenhum tipo de recurso tecnológico que nós temos hoje. Então deve ter sido um parto muito difícil, mas então nascem os bebês. E aí quando os bebês nascem, qual que era o costume da época? Dar nomes, né? Então o nome era dado quando a criança nascia. Então os pais olhavam para a criança, até porque se descobria, né, o sexo quando a criança nascia. Então os pais olhavam para o bebê e davam nomes. E os nomes dos bebês, era comum que esse nome tivesse relação com o momento do parto, porque eles acreditavam que a forma como o bebê nascia dizia muito sobre quem esse bebê ia ser e a forma como ele ia viver. Então o nome precisava ser dado de acordo com o parto, como as coisas foram no parto. E geralmente isso era um direito da mãe. A mãe é quem nomeava os filhos e ela nomeava de acordo com o momento ali do parto, o que ela estava sentindo naquele momento. Por isso que nós vamos ter mais pra frente a história de Raquel, que quando tem um filho em muito sofrimento, ela vai dar o nome pro filho dela, que é quase uma maldição, porque ela estava num momento de muito sofrimento, ela se sentia praticamente amaldiçoada. Então, o nome dado pro filho tinha muito a ver com a forma como ele tinha nascido. E o parto foi muito difícil, mas o que chamou a atenção de Rebeca, quando ela pega o primeiro bebezinho que nasceu, ou seja, o filho mais velho, é que ele era todo peludinho e ele era ruivo. Então imagina uma bolinha, né, um bebezinho todo peludinho, quase uma bolinha ruiva, né? Ela devia olhar para ele e só ver aqueles pelinhos ruivinhos. E às vezes a gente lê esse texto e pensa, nossa, que estranho, o bebê era peludo, e a gente imagina uma coisa bizarra na nossa cabeça, né? Gente, mas não é isso. O bebê nasce com uma penugem, ele nasce com os pelinhos, que é normal, não é que ele parecia um lobisomem, não é isso. É um bebê normal, com penuginhas, com pelinhos, algo normal, todo bebê tem, alguns têm mais, outros têm menos. O meu filho, Davi, quando nasceu, ele tinha muitos pelos pelo corpo, era muito bonitinho, ele tinha vários pelinhos assim, só que é algo delicado, gente, é pequenininho, é penugem, é pelinho de bebê, mas era nítido, eu conseguia ver aquele monte de pelinho, e o Davi era mais loirinho, né, então os pelinhos dele eram bem loirinhos assim, então era aquele monte de pelinho loirinho, muito fofo. Então eu fico imaginando que Esaú era a mesma coisa, era aqueles pelinhos pequenininhos, fofinhos, penuginho de bebê, mas eram ruivos, eram vermelhinhos, e portanto Rebeca, quando olhou para ele, ela pensou no vermelho, pensou no nome dele relacionado a esses pelos e nomeou ele de Esaú. Esaú significa peludo, cabeludo. Aí talvez você pense assim, nossa, mas que mãe que dá o nome para o filho de peludo, cabeludo? Vamos lembrar o que eu expliquei, o nome era dado no momento do parto, tinha muito a ver com o que a mãe estava sentindo naquele momento. Então quando ela olhou para Esaú e viu aquela bolinha de pelos vermelhos, ela deve ter achado fofinho. Ai, que fofinho, meu filho todo peludinho. Gente, parece loucura, mas assim, foi exatamente o que eu senti quando eu peguei o Davi e vi que ele era cheio de pelinhos loiros. Eu achei muito fofo, porque é o que eu falei pra vocês, não é uma coisa bizarra, é um pelinho fofinho de bebê. E então ela olhou e falou, ai, peludinho, esse vai ser o nome do meu filho. E aí deu o nome dele de Esaú. Presta atenção nisso. O nome dessas crianças tem muito a ver com o que vai acontecer nessa história. Logo depois de Esaú, que era o filho mais velho, ainda tinha mais um bebê para nascer. E portanto a parteira começou ali no trabalho. Quando ela termina de tirar Esaú, parece que tinha uma mãozinha agarrando o calcanhar do bebê mais velho, que já tinha o nome de Esaú, e portanto nasce o segundo bebezinho. O dono dessa mãozinha que estava agarrada no calcanhar do irmão mais velho, esse era o irmão mais novo. E quando Rebeca viu aquela cena, o irmão agarrando o calcanhar do outro, ela pensou no nome e deu a ele o nome de Jacó, que significa aquele que agarra o calcanhar.
Jacó, na época, também significava trapaceiro, alguém que age de forma a se aproveitar do outro. E aí talvez você pense, que cruel, que mãe que dá um nome desse pro filho de trapaceiro. Mais uma vez, eu preciso que você se lembre que o nome tinha muito a ver com aquele momento do parto. Não é que Rebeca olhou para o filho e disse, meu filho vai ser um trapaceiro, então o nome dele vai ser Jacó. Não, ela simplesmente olhou, meu filho nasceu agarrando o calcanhar do irmão, então ele é aquele que segura o calcanhar, então seu nome é Jacó. Entende? Não havia uma maldade, era apenas um reflexo dos sentimentos do que estava acontecendo naquele momento. E então o nome do segundo bebê, o mais novo, o caçula, passa a ser Jacó, que, como eu falei na época, também tinha esse sentido de ser alguém trapaceiro. Porque, gente, aquele que agarra o calcanhar, pensa, é aquele que está prejudicando o outro de forma, num lugar vulnerável, né? É pelas costas, pelo pé, um lugar que o outro não consegue se defender, entende? É desonesto. Olha, vamos pensar numa outra imagem. Você lembra de Gênesis 3,15, quando o descendente da mulher, que nós sabemos que é Jesus Cristo, ele pisa a cabeça da serpente e a serpente, então, ela morde o seu calcanhar, ela machuca o seu calcanhar, ela fere o calcanhar de Jesus, e a gente sabe que ali está fazendo menção à morte de Jesus na cruz. Então, é essa ideia, Jesus está amassando a serpente, mas de forma muito traiçoeira, né, de forma muito maldosa, querendo machucar de um jeito maldoso, de forma trapaceira, a serpente vai e fere o calcanhar. E de fato, a morte de Jesus, ela era necessária, porque foi a morte de Jesus que pagou o preço pelos nossos pecados, mas Jesus, ele era santo, ele era puro, ele era inocente, né? Então ele foi condenado sem merecer, de uma forma bastante injusta, né? Então, só para você entender o porquê a ideia do agarrar o calcanhar está relacionado com trapaça, está relacionado com alguém que é enganador, alguém que é aproveitador. Como eu falei, os nomes dos meninos têm muito a ver com o desenrolar dessa história. Sem saber, Rebeca estava profetizando sobre a vida dos filhos. E aí eu preciso que você entenda que a profecia, gente, o profetizar, não tem a ver com positivismo. Profetizar não é eu desejar muito que essa garrafa seja azul, então eu comece a falar, essa garrafa será azul em nome de Jesus, eu declaro que essa garrafa será azul. Não, ela não vai ser, ela é amarela. Por que eu estou querendo dizer isso? A profecia não tem a ver com o que eu quero e, portanto, eu declaro, eu falo e poderosamente, como um passe de mágicas, aquilo que eu quero acontece pela força do meu pensamento, da minha fé, da minha positividade. Isso não é bíblico, isso é uma mentira. A profecia é a revelação da vontade de Deus. A profecia vem do coração de Deus antes de tudo. Antes de Deus colocar na boca do profeta a profecia, ela já estava em seu coração, entende? Então a profecia não tem a ver com a gente, tem a ver com a vontade de Deus. Se Deus disser assim, eu tenho vontade, gente, eu tô dando um exemplo bem ridículo, tá? Só pra gente entender. É da minha vontade que essa garrafa se torne azul. Então ela vai se tornar. Aí sim, porque é a vontade do Senhor e Ele apenas me comunicou, entendeu? Então, sem saber, Rebeca, ao analisar ali o parto, ao reagir ao momento do parto, ela nomeou os filhos de forma profética. Ela deu aos filhos dela nomes que tinham muito a ver com o desenrolar, o desenvolver da história deles e que o próprio Deus estava construindo, tá bom? Vocês viram que no último versículo, ou melhor, no finalzinho do versículo 26, o autor conta pra gente que Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. Isso permite que a gente saiba que foram 20 anos entre o casamento de Rebeca, porque Rebeca e Isaac casam quando Isaac tinha 40 anos. Então foram 20 anos do casamento até o momento em que eles tiveram seus filhos, tá? Além disso, essa informação também nos permite saber que quando os gêmeos nasceram, Abraão estava vivo, porque Abraão morreu com 175 anos. E se Abraão tinha 175 anos, Isaac tinha 75, porque Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos.
Portanto, se no nascimento dos gêmeos Isaac tinha 60 anos, Abraão estava vivo e ele ficou vivo até os gêmeos fazerem 15 anos de idade, ou seja, já eram moços, né? Já entendiam muita coisa. Portanto, gente, eles conviveram com o avô Abraão. Provavelmente ouviram muitas histórias, provavelmente ouviram várias vezes sobre o dia em que o avô foi chamado pelo Deus verdadeiro. Com certeza ouviram muitas histórias sobre a trajetória, a peregrinação por todo o deserto. Os meninos conheciam a promessa de Deus. Eles não estavam aquém de tudo isso. Eles conheciam com propriedade qual era a vontade de Deus, qual era a promessa de Deus, qual era a história do seu avô com esse Deus verdadeiro. Todo o desenvolvimento da história, eles sabiam de tudo isso, eles conheciam. E Abraão teve esse prazer, né, de poder contemplar os filhos do seu filho, essa grande bênção de ver de fato Deus dando continuidade à promessa da descendência. Com 15 anos dos meninos, dos gêmeos, Abraão vai vir a falecer e os meninos vão participar do seu sepultamento, muito provavelmente. E ali eles conheceram o tio Ismael. Vocês lembram que no velório de Abraão, no sepultamento de Abraão, no sepultamento de Abraão, que foi na caverna de Macpela, vocês lembram que ali estava Isaac e Ismael? Então, muito provavelmente, os gêmeos também estavam ali e eles conheceram Ismael. Por que isso é importante? Porque mais pra frente na história, bem mais pra frente mesmo, vai demorar um pouquinho pra gente chegar lá, Esaú, ele vai se casar com uma das filhas de Ismael. Então, Esaú sabia da história toda, ele sabia de tudo que tinha acontecido para o nascimento de Ismael e ele tinha conhecido Ismael, ele tinha conhecido o tio Ismael. Tá? Então, só para a gente entender as conexões, como não é tudo aleatório, existe uma história real e verdadeira acontecendo aqui, tá bom? Mas vamos continuar a nossa leitura. Versículo 27. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Rebeca preferia Jacó. Gente, agora o autor, ele vai nos dar um panorama, ele vai nos mostrar algumas características a respeito do perfil desses dois meninos, né, dos gêmeos, para a gente entender um pouquinho melhor o que vai acontecer em breve e o que vai acontecer lá na frente também, tá? Então ele nos conta algumas coisas sobre os gêmeos. Ele começa dizendo pra gente que os meninos cresceram. No original hebraico, essa palavra crescer está relacionada com ficaram grandes. Eles ficaram grandes. Então o que o autor está querendo dizer pra gente? Ele está querendo dizer que eles eram adultos. Não é um crescer qualquer. Não é uma coisa assim, o menino cresceu, né? Ele tinha 5 anos, agora ele tem 10. Antes ele não tinha nenhum metro, agora ele tem 1 metro e pouco. Não, não é isso. É um crescer de se tornar adulto. Então, o que está prestes a acontecer não aconteceu na infância, não aconteceu na adolescência, aconteceu na fase adulta dos meninos. Quando eles já tinham total consciência do que estava acontecendo e já podiam ser responsáveis pelas suas atitudes, pelos seus atos. Tá bom? Ou seja, não existe inocentes aqui, não existem vítimas aqui. Eles sabiam o que estava acontecendo e tinham consciência de tudo isso. Outra coisa que o autor nos conta é que o irmão mais velho, Esaú, ele vai se tornar um caçador e habilidoso, ou seja, ele não era qualquer caçador. Gente, o fato dele ser um caçador e um caçador habilidoso deve puxar na memória do leitor um último caçador que apareceu no texto bíblico e que também foi muito famoso, ele era muito habilidoso. E ele é o último caçador que aparece no texto bíblico. Um leitor que está fazendo uma leitura corrida, né, está indo direto e não está fazendo muita pausa, talvez ele consiga fazer essa conexão com mais facilidade. Nós que estamos esmiuçando o texto, pode ser que a gente acabe se esquecendo, porque já faz um tempinho que a gente leu essa história, né? Mas o leitor pode fazer uma conexão com o último caçador que aparece na Bíblia, que é um caçador chamado Nimrod, um homem bastante vaidoso, que era louvado e adorado pelas pessoas, porque ele era forte, valente, porque ele era um caçador brilhante. Esse homem vai ser o fundador de Babilônia.
e ele vai motivar a construção da Torre de Babel. Todos esses eventos eram completamente contrários ao coração de Deus. Ele era um rebelde, era alguém que não amava o Senhor, ao contrário. Então, isso pode talvez nos trazer essa lembrança e nos ajudar a ter um pouco de ideia de quem era Esaú. E até o final do texto, ele vai confirmar essa ideia que a gente tem dele. Além disso, vamos pensar numa coisa, gente. Eles tinham rebanhos. O alimento deles vinha do rebanho. Eles não precisavam sair para caçar, matar outros animais. Então, Esaú, na verdade, provavelmente tinha isso como um esporte, como algo que ele tinha prazer, de matar outros animais para mostrar sua força e o seu poderio. Isso nos dá um vislumbre de que Esaú era um homem vaidoso, um homem que gostava de mostrar que ele era poderoso, que ele caçava animais, que ele era mais forte do que as feras que ele trazia para casa. Em contrapartida, nós temos um Jacó, que é o filho mais novo, que é mais pacato. Em outras traduções, na Almeida, por exemplo, essa palavra é usada, que Jacó era um homem pacato. Essa palavra pacato é usada para falar sobre um homem que é moralmente correto, mas não é o caso aqui. No texto original, o pacato não diz respeito a isso, mas diz respeito a um pastor de ovelhas, alguém que cuidava de um rebanho. É por isso que na NVI e nas traduções que puxam um pouco mais pro sentido do texto, eles já falam isso, né? Que ele era um pastor de ovelhas, que ele cuidava de um rebanho. Então, ele era mais de dentro ali do acampamento, ele não estava preocupado em mostrar sua força, sua grandeza, caçando animais, mas ele cuidava dos animais dos pais. O que mostra também algumas características de Jacó, como a paciência, era uma característica muito fundamental para ser pastor. Ele precisava ser um homem mais tranquilo. A gente vai ver que ele preferia ficar nas tendas, enquanto Esaú preferia ficar no campo. Então isso mostra que, ao contrário de Esaú, Jacó era um homem mais caseiro. Mas eu preciso deixar algo claro para você. Essas características dos meninos não diz nada sobre um ser bom e outro ser mau, sobre um merecer a bênção e o outro não merecer a bênção. Isso não tem nada a ver. Nós temos uma mentalidade muito dualista, a gente tem uma tendência a tratar seres humanos como se eles fossem 100% bons ou 100% maus. Isso não existe, não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que o ser humano ele é 100% distorcido, 100% depravado, 100% pecado. Por isso nós precisamos do Senhor, para que Ele nos faça nascer de novo, porque tudo em nós é perdido, por isso a gente precisa nascer de novo. E todos somos assim. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos somos assim. Portanto, a gente não pode encarar a vida, encarar as pessoas com esse olhar fantasioso, né? Um olhar de conto de fadas. Existe o vilão e existe a mocinha boazinha. Não, isso é mentira. Existem pecadores que precisam de Deus, que precisam de Jesus, que precisam de perdão, que precisam nascer de novo, que precisam crescer em santidade. É isso, tá bom? O que o autor está nos fazendo aqui é só mostrando pra gente o perfil deles e como eles são completamente diferentes. Eles são gêmeos opostos, completamente distintos. E isso vai nos ajudar a entender o que vai acontecer em breve e o que vai acontecer também lá na frente, quando Isaac vai abençoar os seus filhos, tá bom? Então esse é o propósito de nós entendermos que Jacó era mais dado às tendas, ao rebanho, e Esaú era um cara mais do campo, mais caçador, um homem talvez mais fortão, mais valentão. É isso que a gente precisa saber. E o que a Bíblia nos fala no versículo 28 é que Isaac, ou seja, o pai, preferia o filho mais velho, ele preferia Esaú. E a razão para que ele tivesse essa preferência, que a Bíblia nos conta, é que ele gostava de comer das caças de Esaú. Ou seja, né, um motivo, né, gente, assim, nenhum motivo justifica um pai preferir um filho ao outro, mas esse motivo é pior ainda, né? Ele está dizendo que ele prefere um filho por causa da comida que esse filho pode trazer. A gente pode inferir que talvez Isaac admirasse Esaú por causa do seu ofício. Não só por ele comer de fato aquela comida,
É claro que Isaac se beneficiava desse ofício comendo de uma boa caça, de uma comida que ele gostava. Mas provavelmente Isaac admirava o ofício do filho. Talvez ele achasse, olha, esse meu filho é forte, ele é valente, ele não tem medo. E ele admirava isso em Esaú e fazia com que ele preferisse Esaú. Talvez é mais profundo do que a gente imagina. Em contrapartida, Rebeca preferia Jacó. Então Rebeca também não estava muito correta não, porque ela também fazia distinção entre os filhos. A Bíblia não nos diz por que Rebeca preferia Jacó, mas a gente pode inferir que Rebeca preferisse Jacó por causa do que Deus disse. Deus disse que Jacó seria o filho escolhido para carregar a promessa, considerando que Rebeca era uma mulher de muita fé, ela temia a Deus, e a gente viu isso na história dela, quando ela vai ser escolhida por Deus para ser a esposa de Isaac. Então, provavelmente, ela preferia Jacó por causa disso, porque ele era o escolhido de Deus para dar continuidade à promessa. Mas, sendo por uma razão ou por outra, ambos estão errados. A predileção entre filhos, preferir um filho a outro, tratar um filho de forma diferente do outro, né? E quando eu digo tratar de forma diferente, eu estou dizendo tratar com menos amor ou com mais amor e não tratar de forma apropriada, né, para o perfil de cada um. Tratar os filhos com predileção é uma coisa errada e que não agrada ao coração de Deus. Rebeca e Isaac não tiveram sabedoria nisso e isso vai gerar consequências. Porque quando um pai ou uma mãe tratam os filhos com predileção, eles jogam um filho contra o outro. Isso é inevitável, porque os filhos percebem isso. Eles percebem, minha mãe prefere fulano, meu pai prefere beltrano. E ao perceber isso, eles começam a tentar agir de forma a conseguir a aprovação daquele que eles não têm a aprovação. E para conseguir essa aprovação, ele muitas vezes vai tentar ocupar lugar que não pertence a ele. E ele também vai tentar derrubar o irmão, para mostrar que o irmão não é tudo isso. Então, a predileção que os pais acabam gerando sobre os filhos é muito destrutiva para uma família. E joga um irmão contra o outro. E é exatamente isso que a gente vai presenciar ao ler esse texto neste momento. Vamos continuar a nossa leitura. Versículo 29. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Gente, certa vez, em um determinado momento, em um dia comum, um dia qualquer, Jacó resolveu fazer um ensopado. E justo nesse dia, Esaú voltou da sua caça sem ter conseguido caçar nada. E voltou cansado, com fome. Quando ele chega na tenda, quando ele chega no acampamento, ele sente o cheiro daquele ensopado que está sendo preparado pelo irmão. Na versão da Almeida, na tradução Almeida, a gente tem lá que o ensopado era um guisado de carne. O que os estudiosos dizem que isso era uma espécie de sopa de carne com lentilhas. Mas não eram as lentilhas que nós conhecemos, eram lentilhas vermelhas. Uma espécie de feijão avermelhado. Isso era comum de se encontrar na Síria e no Egito. Isso não era comum na região onde eles estavam. Então, provavelmente, algum viajante passou por ali, alguma negociação foi feita entre Isaac e alguém de fora, e eles obtiveram esses recursos, esses alimentos diferentes, e Jacó resolveu ali experimentar, inovar, né, como um verdadeiro cozinheiro, um verdadeiro chefe de cozinha. Ele resolveu fazer ali um ensopado diferenciado e provavelmente o cheiro devia estar maravilhoso. A aparência deveria ser muito agradável. E então, o pobre de Esaú, que a gente vai descobrir que não é tão pobre, tão coitado assim, mas então Esaú chega ali exausto, faminto, e ele sente o cheiro daquela sopinha exótica, com produtos importados que o seu irmão Jacó estava preparando. Quando ele chega, ele está com tanta fome, ele está tão exausto que até o jeito que ele fala
Você percebe essa urgência dele e essa força no pedido, né, para ele ter essa sopa, esse ensopado. Olha como ele fala: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. Então ele demonstra que ele nem sabe o que é. Ele nem sabe o que é aquilo, ele não conhece. Mas é alguma coisa vermelha. E aquilo chamou a atenção dele. Então ele pede: olha, eu tô faminto. Eu não sei se você sabe, mas uma curiosidade aqui. A cor vermelha, ela produz um estímulo no nosso cérebro relacionado à fome. É por isso que muitas marcas de comida, né, de fast food, de restaurantes, usam a cor vermelha. A cor vermelha remete à alimentação, remete à comida. E ela gera na gente essa coisa do, quero comer, dá esse impulso para se alimentar. Interessante, né? E ele fala exatamente isso. Dá um pouco dessa coisa vermelha aí. Deveria estar muito atraente, deveria estar muito bonito, ele deveria estar muito desejoso. Aquele prato de lentilhas, aquele ensopado. E ele com fome, exausto, o que acentua, né? Acentua a fome, acentua o desejo. Ele vai então pedir isso pro irmão. E por isso ele vai ficar conhecido, ele vai ser chamado como Edom. Edom significa vermelho. Gente, esse evento aqui, ele ficou tão conhecido na história que as pessoas começaram a chamar Esaú de Edom, de vermelho. Porque o vermelho do ensopado atraiu tanto ele, a ponto dele cometer o pior erro da vida dele, que nós vamos ver um pouquinho mais pra frente. Lembra que eu falei que os nomes estão muito associados com o desenvolvimento dessa história? Esaú significa peludo e o seu pelo era vermelho, o seu pelo era ruivo. E é exatamente o vermelho que vai atrair Esaú para cometer o pior erro de todos que ele poderia ter cometido. Ele então pede esse ensopado e a resposta de Jacó é a seguinte: respondeu-lhe Jacó, versículo 31, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Gente, Jacó, ele vai se aproveitar dessa oportunidade. Isso aqui não foi planejado. Isso aqui não foi, né, que Jacó ficou planejando esse momento. Jacó viu a oportunidade, ele tinha uma mentalidade de rapaceiro, de oportunista. Ele vê a oportunidade e ele lança, ele faz a pergunta. Não foi planejado. E olha como ele é esperto. Ele fala: venda-me primeiro, ou seja, enquanto você está com fome, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Isso também mostra que Jacó, ele tinha interesse no direito de filho mais velho. Ele desejava o direito de filho mais velho. E você lembra qual direito é esse? Você lembra o que compõe esse direito? Porque eu já te expliquei aqui no vídeo. Grave essa informação. Jacó desejava esse direito. E por isso ele faz essa proposta ao irmão. E a resposta do irmão é a seguinte: disse Esaú: estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento, vendendo seu direito de filho mais velho a Jacó. Então, olha o que Esaú está dizendo: eu estou quase morrendo. Para que eu quero um direito de filho mais velho? Isso não vai matar minha fome. Gente, ele não estava quase morrendo. Não estava. Era um exagero. Ele tinha ido caçar. Ele não conseguiu uma caça e voltou para o seu acampamento. Ele poderia comer em outra oportunidade. Ele não ia morrer por causa disso. Mas ele estava tão cego pela exaustão, pela sua fome, pelo desejo de saciar a vontade do seu estômago, que ele se apoiou nisso, de que ele estava quase morrendo e, portanto, o que valia o direito de ser o filho mais velho? Os pés de Esaú estavam muito no agora, desesperado com o agora, desesperado para saciar a dor do agora, desesperado para acabar com a necessidade, o desejo, o anseio agora. E então ele vai vender o seu direito de progenitura, o seu direito de filho mais velho. E ele faz isso por um ensopado. Gente, já foi encontrado pelos arqueólogos alguns registros de venda de direitos de primogenitura na Mesopotâmia. Existe um relato de um homem que vendeu o seu direito de filho mais velho por um carneiro, acho que é isso, por um carneiro, por uma ovelha. Eu não me recordo direito, mas por um animal ele vende o seu direito. Por que eu estou querendo dizer isso?
porque isso nos ajuda a entender que isso que acabou de acontecer era algo comum na época. Era uma comum não, mas assim, era algo possível na época. Era possível vender os seus direitos de filho mais velho. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu era adolescente, eu era novinha, eu era criança, eu lembro que na minha cabeça eu pensei assim, nossa, mas que bobeira, eu acho que foi... Como que Deus pode levar isso a sério? Como que Deus pode, de fato, tirar o direito de Esaú e passar para Jacó por causa de uma manipulação ali entre irmãos? Porque na minha cabeça aquilo era balelinha, sabe? Sabe quando um irmão xinga o outro, briga? Ah, e você vai ver, agora eu vou fazer tal coisa pra você e não faz coisa nenhuma, é só papo furado, só conversa jogada ao vento, palavras jogadas ao vento. Eu lia com esse olhar. Eu pensava que isso não era sério. Mas naquele tempo, gente, no Antigo Oriente, a palavra, ela valia muito. Muito, até porque não se tinha todo esse costume que nós temos hoje, né? De ter ali um documento protocolado, isso e aquilo. Não, na época você tinha sua palavra e ela valia muito. Isso deveria continuar, né, gente? Isso seria importante. Mas, enfim, o homem honrava a sua palavra. A palavra era importante. É por isso que Jacó vai fazer Esaú jurar. Ele está dando seriedade àquele momento. Ele está mostrando que não era só uma conversa balelinha, não. Eles estavam negociando esses direitos e Jacó tinha acabado de comprar o direito do seu irmão por um ensopado. Versículo 34. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Perceba, Jacó serve o irmão Esaú, Esaú come aquele ensopado, e a Bíblia descreve da seguinte forma, ele comeu, bebeu, levantou e se foi. Ou seja, olha como é rápido os acontecimentos. O que nos mostra que Esaú não teve remorso. Não é que Esaú comeu, saciou a sua fome e, putz, que besteira que eu fiz. Não! Ele comeu e tá tudo bem, é isso mesmo, vendi mesmo, não tô nem aí. Saiu e foi embora. Não há remorso no coração de Esaú. E por isso o autor, que é Moisés, ele finaliza esse evento, esse acontecimento, dizendo pra gente que Esaú desprezou o direito de filho mais velho. Ele não fala que Esaú vendeu o direito, ele fala que Esaú desprezou o direito. E por que isso faz diferença? Porque Esaú não só vendeu o direito de ser o herdeiro da maioria dos bens do seu pai. Ele não vendeu apenas o direito de ser o herdeiro, o líder civil, religioso do seu povo. Ele simplesmente desprezou o Deus de Abraão. Ele desprezou a promessa. Ele disse que eu estou morrendo, que me importa ter esse Deus? Que me importa carregar uma promessa de que a partir de mim uma nação será formada e que essa nação vai ser a nação onde o próprio Deus vai nascer entre os homens para salvar a humanidade. Que me importa se eu estou com fome? Se eu estou faminto? Se eu vou morrer de fome? Que me importa? Esaú não vendeu os seus direitos de primogenitura apenas. Ele desprezou o Deus de seu pai. Ele desprezou o Deus verdadeiro. Ele não quis ser o portador da promessa. Aquele que seria a bênção, que seria um canal de bênção para todas as nações. Ele não quis ser amigo de Deus. Ele desprezou isso por um ensopado. E é por isso que Deus levou muito a sério o que ele fez. E ele de fato perdeu os seus direitos de primogenitura. Lembra que eu falei para você guardar aquela informação de que Jacó desejava os direitos de primogenitura? Jacó não era um homem maravilhoso, vocês acabaram de perceber. Ele manipulou o irmão. Ele se aproveitou de uma situação de vulnerabilidade para tirar proveito do irmão. E isso não agrada o coração de Deus.
Deus não vai passar pano em Jacó para isso não, vocês vão ver. Isso não agrada o coração de Deus. Mas tem algo que Deus levou em conta, que era o fato de Jacó desejar a Deus. Jacó tinha fé. Ele não era perfeito, mas ele tinha fé. Isso é uma coisa que nós precisamos entender. O relacionamento com o Senhor, a salvação, ela não vem por merecimento, não vem por obras, mas vem por fé. E pela graça de Deus, porque Deus quis nos alcançar, porque Deus nos escolheu de antes da fundação do mundo. Então nós respondemos à escolha de Deus com fé. A fé é algo fundamental para que você tenha a Deus. Jacó desejava a Deus, ele tinha fé, e Deus levou isso em conta. Esaú desprezou a Deus, e Deus levou isso em conta. E as consequências vieram e foram danosas. Mais pra frente na história, a gente vai ver que Esaú de fato vai perder a bênção. E quando ele se dá conta disso, ele chora muito e alto. Mas não porque ele se arrependeu, mas porque ele viu que ele tinha perdido a bênção. Que ele tinha perdido aquilo que poderia dar a ele uma vida melhor, que ele tinha perdido pro irmão. Mas ele não se arrependeu. E portanto ele foi rejeitado. Nós precisamos nos arrepender para estarmos em Deus. Há perdão disponível, mas nós precisamos nos arrepender para receber esse perdão. Quando Esaú perde a bênção, já era tarde demais. Já não dava mais. E portanto ele foi rejeitado pelo Senhor, porque ele desprezou a Deus. Em um momento de exaustão, a fome de Esaú gritou mais alto do que nunca. Uma visão distorcida da realidade, ele pensou que ele fosse morrer se ele não comesse aquela sopa. Deixa eu te falar algo. Todos nós temos fomes. Todos nós temos necessidades e inúmeras necessidades. A nossa alma é faminta. E no momento de exaustão, que pode vir sobre as nossas vidas, no momento de sofrimento, no momento de prova, sabe? No momento em que as coisas estão difíceis, em que você está sofrendo, você está doendo, você está exausto, ou até de forma literal mesmo, você está exausto, você trabalhou muito a semana inteira, você está no seu limite. Nesse momento, propostas podem ser feitas a você. E nesse momento de exaustão, a sua fome, ela fica evidente. Ela é latente, ela é gritante. Porque nós temos fome. Nós temos muita fome. Nós temos fome de Deus. Só que o pecado, ele é aquele que distorce a realidade para nós. Distorce a realidade. E a gente pensa que se a gente não comer o ensopado, a gente vai morrer. É isso que o pecado faz. Ele distorce a realidade, de forma que você aceite o ensopado e despreze a Deus. O pecado é aquele que distorce a realidade e te empurra, te impulsiona na direção de desprezar o teu Deus. Tome cuidado com os períodos de exaustão. No período de exaustão, a fome fica evidente. E ela fica evidente para que você possa rendê-la aos pés de Jesus. Ela fica evidente para que você possa saciá-la em Cristo. Para que você possa se arrepender e dessa forma obter perdão. Para que você possa ir a Cristo e ter cura para as suas necessidades. E ter fome. E ter alimento para a sua fome. Cuidado com o momento de exaustão, para não ceder às propostas mal intencionadas que serão colocadas na sua frente. Cuidado com a distorção que o pecado gera, de você achar que você precisa disso e que não existe mais outro caminho, não existe mais outra forma, não existe outra solução. É mentira, é mentira. Satanás mente para você. O pecado é mentiroso e ele perturba a sua mente, confunde o seu olhar, distorce a tua visão. Você precisa voltar para a verdade.
Eu quero te dar alguns exemplos de fome da alma. Nós temos fome de ser vistos. É ou não é? Você não tem vontade de ser visto? Você não tem anseio de ser reconhecido, de ser amado, de ser valorizado? A sua fome é legítima. Giba está dizendo que é legítimo querer ser visto? Sim, é legítimo. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz que nós somos vistos por Deus desde o ventre da nossa mãe. Ele é aquele que nos criou, ele é o autor da vida. Portanto, nós somos vistos desde antes de virmos ao mundo. E os olhos dele estão em todos os cantos, ele nos vê. Só que por conta do pecado, nós nos afastamos do Senhor e, portanto, agora existe um buraco, existe uma falta no nosso interior, uma sensação de que não somos vistos, de que não somos valorizados, de que não somos reconhecidos, de que não somos amados. Mas eu estou aqui para corrigir essa mentira. Porque aí o que acontece? Você quer ser visto, você quer ser amado, você quer ser reconhecido. E então você vai começar a buscar ensopados para satisfazer essa fome. Você vai começar a buscar recursos para satisfazer essa fome. Ou seja, você acha que se você tiver mais seguidores no Instagram, talvez você finalmente vai saciar esse buraco no seu coração. Você pensa que se você tiver mais dinheiro, você vai conseguir ter uma vida mais digna e as pessoas vão olhar para você de forma diferente. Você acha que se você for famoso, você vai viver muito bem e aí esse buraco ele vai ser tampado. Você acha que se você for mais bem sucedido no seu trabalho, as pessoas vão te honrar, as pessoas vão te valorizar e finalmente você não vai ter mais essa ferida interna. Você pensa que se você fosse mais bonito ou se você fosse mais bonita, você seria mais amado. Você seria mais visto, reconhecido e valorizado. Então você se submete a procedimentos de estética que machucam o seu corpo, que colocam a sua vida em risco e você não tem limites para isso. Ou você mente para as pessoas para que elas gostem de você. Ou você veste fantasias para conseguir ser aprovado. Você está constantemente se alimentando de ensopado atrás de ensopado, porque o pecado distorceu o seu entendimento da realidade e você acha que se você não fizer isso, você vai morrer. O sentimento de angústia que você sente, o medo que você sente, é um medo de morte. É um medo de que acabou para você se você não fizer isso. Mas eu preciso te dizer que tudo isso é mentira. Você é visto por Deus desde o ventre da sua mãe. Você foi escolhido pelo Senhor antes da criação do mundo. E Ele te ama tanto que Ele está comandando, Ele está controlando e construindo toda essa história que nós estamos estudando para que Ele mesmo pudesse nascer entre os homens e dessa forma entregar a vida por você. Porque essa sensação de morte, ela é real, porque o salário do pecado é a morte. Mas é por isso que Jesus Cristo morreu por nós. É por isso que Jesus Cristo morreu, porque dessa forma eu e você não precisamos morrer. Nós podemos ir a Ele e debaixo do reconhecimento do sacrifício dEle, a morte dEle substitui a nossa. E agora a gente pode se arrepender de quem somos. Podemos nos arrepender dos nossos pecados. Podemos nos arrepender das escolhas erradas que fazemos constantemente. E podemos receber perdão. Receber perdão e agora viver com a esperança no coração de que existe uma vida eterna para nós. De que agora, mesmo que a gente morra, viveremos. E a vida eterna ela é muito atraente, não porque ela é eterna, mas porque Ele está lá. Aquele que te ama. Ele está lá. Existem outras fomes que podem existir dentro de você. Talvez o seu caso não sejam esses que eu mencionei. Talvez você esteja resolvido nessas questões. Mas talvez você sinta uma insatisfação tão profunda, uma falta de prazer na vida tão profunda, uma falta de contentamento,
Nada te agrada, nada te satisfaz. Você tá sempre para baixo, nada é bom bastante. Você vai, conquista, fica alegre, mas logo depois... eu não gosto de nada, eu não me encontro em nada. Que buraco é esse? Será que eu vou ser assim para sempre? Eu quero prazer, eu preciso de prazer. Qual é o sentido dessa vida? E aí você tem a sensação de que se você não encontrar isso, você vai morrer. E aí você busca por esse caminho mais cedo. Você tenta tirar a própria vida, porque essa vida não faz sentido, você não tem satisfação mesmo, então talvez tirando a vida essa dor cesse. Ou talvez você não pense nisso, mas você está fazendo isso, tirando a sua vida gradativamente, se rendendo às drogas, se rendendo ao álcool, se entregando à prostituição. E eu não estou falando só da prostituição como mulheres que em um ato desesperado buscam recursos para se manterem vivas e propagam aquilo que viram a mãe fazendo a vida toda e que estão sofrendo com esse mundo caído. Não, mas estou falando sobre você que vem de uma vida considerada comum, que tem uma família ok, que tá tudo bem, mas que o sexo é a única fonte de prazer que você encontra e você não consegue se libertar disso. E por isso você está cada vez em uma cama diferente, entregando o seu corpo, que é precioso, que é templo do Espírito, para se tornar uma só carne com muitas pessoas que você às vezes não sabe nem o nome direito. Achando que vai ter prazer nisso, achando que isso é ser independente, é ser dono de si, é ser dona de si. E na hora incrível você se sente poderoso, você se sente poderosa, você sente que alcançou o prazer que nunca tinha alcançado antes. Mas aí chega no dia seguinte, você se sente morto por dentro. Você sente nojo, você sente que morreu mais alguma coisa dentro de você. Mais uma vez você foi desprezado, desvalorizado e a insatisfação volta e volta com força. Talvez você está encontrando prazer nas inúmeras festas que estão acabando com a tua saúde porque você nunca dorme direito, porque você consome tudo de mais terrível que existe. Talvez esteja encontrando prazer na comida, porque ela libera uma dopamina dentro de você que nada mais libera. E isso também está te causando grandes problemas na sua saúde, no seu financeiro, nos seus relacionamentos. São os ensopados que a vida te oferece, tentando te enganar. E você está bebendo. Mas eu preciso te dizer a verdade. Toda a satisfação de que você precisa está em Jesus Cristo. E à medida que você se aproxima dele, mais você desfruta disso. Mais você desfruta disso. Há deleite em Jesus. Há um prazer em Jesus que é imensurável, que não dá para explicar, precisa ser vivido. Precisa ser experimentado. Busque isso nele. Você vai encontrar. Busque isso no Senhor, você vai achar. Talvez o seu caso não seja nenhum desses. Talvez o seu caso seja insegurança, medo de passar fome, medo de não ter um teto, medo de ser violado, violentado. Talvez a sua fraqueza, a sua fome é que você busca por segurança e por proteção. O seu maior sonho é se sentir protegido e seguro. E aí você sente que se você não tentar dar um jeito nisso, você vai morrer. E aí os ensopados que a vida te apresenta é o controle excessivo. Você quer controlar tudo. Você quer controlar a sua agenda, você quer controlar o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, a sua família. Você quer controlar a sua rotina, você quer controlar a forma como a sua casa está. Você quer controlar tudo. E se uma coisa foge do seu plano, você se desfaz. Se uma coisa foge do seu plano, você se desespera. Você desmonta. Tudo fica bagunçado, perdido, é um caos, parece que você vai morrer. Por causa do controle excessivo. Essa necessidade de conseguir proteção, segurança, eu preciso dar um jeito nisso.
Talvez o seu caso não se manifeste dessa forma. Talvez no seu caso isso se manifeste com um desejo profundo de alcançar independência financeira, de conseguir ter tudo sob controle financeiramente, porque você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se você vai ser mandado embora, se um desastre econômico vai acontecer e você vai passar fome. Você não sabe, então você precisa de independência financeira. E você vive para isso. E você vive por isso. E sua agenda gira em torno disso. E você não consegue descansar. E você não tem uma noite em paz. Talvez a sua necessidade de segurança e proteção tenha te jogado em relacionamentos atrapalhados. Pessoas talvez muito mais velhas do que você e que não te tratam bem. E que não te amam verdadeiramente, mas que dão uma falsa sensação de segurança e proteção que talvez os seus pais não te deram. Talvez o seu caso seja falta de paz. Um caos total dentro de você. E aí você está desesperado para tirar esse caos de dentro de você, para silenciar as vozes na sua cabeça. E aí talvez tirar a sua vida seja o caminho e a solução para isso. Mas eu tô aqui para te dizer que não. Isso é mentira. Não faça isso. Não faça isso. O teu refúgio, o teu provedor é Deus. O teu sustento vem do Senhor e Ele é o teu Pai. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Senhor do tempo, da história. Ele é soberano. Nada acontece sem a permissão dele, nada. Então descanse nele. Você não precisa controlar tudo. Você não precisa ter tudo debaixo da sua mão, do seu controle. Você não precisa ter todo o dinheiro do mundo. Você não precisa se desesperar por isso. Ele é o teu Senhor. Ele é o teu refúgio. Ele é o teu escudo. Ele cuida de você. E Ele é o Deus Criador. Não há nada maior do que Ele. Então você pode descansar. Ele é o autor da vida e toda a vida está nele. Então se você não tem mais vida em você, se você acha que não tem mais vida para você, vá até Ele. A Bíblia diz que em Jesus está toda a vida. Então vá até Ele e você vai achar a vida que você não encontra mais dentro do seu coração. Talvez o seu caso seja a necessidade de pertencer. Você nunca pertenceu a nada. Você sempre foi excluído. Você sempre foi diferente, estranho. Você foi abandonado. E você não consegue se sentir parte de nada. Parece que ninguém gosta de você. Mas eu preciso te dizer que Deus é o nosso Pai. Ele nos adotou como filhos. E não porque a gente merecia, mas porque Ele quis. E Ele deu a vida para que isso fosse possível. Ele é o nosso Pai. Você pertence a Ele. Isso é o mais importante. A Bíblia diz em Efésios que todo aquele que pertence a Deus recebe o nome da família. Então você faz parte sim de algo. Você faz parte da família de Deus. Não se entregue mais aos ensopados da vida. Não se permita mais ser enganado pela distorção da realidade que o pecado causa na sua mente. Procure a verdade. E a verdade vai te libertar. E a verdade se encontra na palavra de Deus. Quando Esaú escolhe pelo ensopado, ele se apoia na justificativa de que ele ia morrer, de que ele estava faminto. Pare de se justificar. Talvez você veja todas essas situações que eu te apresentei e você diga assim: Gi, mas eu sou assim por causa do meu passado, por causa dos traumas que eu vivi. Gi, eu sou assim por causa da forma como eu fui criado ou criada. Por causa dos meus pais. Eles colocaram isso em mim. Eles fizeram isso comigo. Ou o trauma que eu sofri fez isso comigo. As minhas dores do passado fazem isso comigo. Talvez você justifique tudo isso com o seu temperamento. Sabe? Fleumático, colérico. Tem quem brinca que os temperamentos são os signos dos crentes, né? Gente, isso é um absurdo. Não faça isso. A gente tem essa tendência. Tudo bem você conhecer os temperamentos e tudo mais, mas não se apoie neles. Eles não podem ser determinantes na sua vida e não são.
Então talvez você fale, eu sou assim por causa do meu temperamento, eu sou assim mesmo. Mas eu tô aqui para te dizer que você é um adulto. Esaú, Jacó eram adultos. E se você é um homem ou uma mulher adulta, se você tem consciência, se você tem lucidez, você tem condições de assumir a responsabilidade e se arrepender. Porque isso é o que vai fazer diferença. Eu não estou negando todas essas coisas. Eu não estou negando isso. É verdade que a forma como os nossos pais nos criaram e nos educaram impacta nisso. É verdade que o nosso passado, os nossos traumas, tudo que a gente viveu impacta nisso. É verdade, é verdade. É verdade que o nosso temperamento, o nosso jeito de ser impacta e torna mais difícil algumas coisas e faz com que a gente peque em determinadas áreas com mais facilidade. É verdade. Mas isso não pode ser a minha desculpa. Eu não posso me apoiar nisso. Porque o problema aqui é o pecado. E o pecado ele precisa ser combatido e ele precisa ser vencido. E só tem uma forma de vencer o pecado. É se arrependendo. Se arrependendo. Recebendo o perdão de Jesus. E recebendo a capacitação do Espírito Santo para não viver mais ele. É se munindo da verdade. Para que a mentira possa ir embora. Para que o engano possa ir embora. Então eu não estou desfazendo de tudo que você viveu. Eu só estou te mostrando que se apoiar nessas desculpas e justificativas para o resto da vida não vai fazer a menor diferença. Você vai continuar sofrendo e revivendo, e sofrendo e revivendo. E Deus tem muito mais para sua vida. Deus tem para você uma vida sem culpa, porque Ele te perdoou. Deus tem para você uma vida de intimidade com Ele, porque Ele morreu para isso. Deus tem para você a vida eterna, porque Ele ressuscitou, te dando o direito de ressuscitar também quando chegar o dia. Deus tem para você uma vida de aperfeiçoamento e amadurecimento nele, porque agora o Espírito Santo habita em você e, portanto, você pode crescer em santidade. Deus tem para você uma vida que vai te fortalecer, porque você vai usar das dores e das dificuldades dessa terra e das angústias para o seu bem, para o seu amadurecimento, para o seu crescimento na fé. Mas para isso você precisa parar de justificar o seu pecado. Para isso você precisa parar de justificar as suas ações erradas. Você precisa assumir a responsabilidade pelos seus erros, se arrepender diante do Senhor e receber perdão. Jesus Cristo garante o perdão para você. Você precisa se arrepender. Quando eu era criança e eu lia esse texto, eu tinha raiva de Jacó e eu tinha dó de Esaú. Porque eu achava que Esaú era o pobre coitado que tinha sido enganado e que Jacó era o trapaceiro. E como nós já conversamos aqui, de fato Jacó não agiu adequadamente. Ele não agiu de forma a agradar o coração de Deus. Mas é verdade também que Esaú não era inocente aqui. Ele era adulto e sabia o que estava fazendo. Olha o que a Bíblia diz sobre Esaú em Hebreus capítulo 12, versículo 16. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Esaú era profano, é isso que a Bíblia diz pra gente. E profano é aquele que rejeita o que é sagrado, é aquele que rejeita o que vem de Deus. Não rejeite o que vem de Deus, porque você será rejeitado. Parece duro, mas quem despreza Deus e as coisas de Deus não tem outro destino, não tem outro rumo. Ele é o único, Jesus é o único caminho que pode te dar salvação, paz, que pode tirar a culpa das suas costas. Ele é a verdade, Ele é a vida. Por que você vai ficar se pautando em mentira? Até quando? Por que você vai ficar vivendo essa vida se você pode viver algo muito melhor? Até quando você vai ficar justificando? Mas todo mundo faz. Mas eu preciso, é necessidade, não tem jeito, é assim mesmo. Não. Se você não rejeita o teu Deus, você está disposto a viver o que for necessário para viver de forma a agradar o coração dele, seja lá qual for a situação, qual for a condição. Para terminar o vídeo, eu quero te lembrar que a vontade de Deus era que Jacó fosse aquele que herdasse a promessa. E a gente acabou de ver um evento acontecer que, de fato, estabeleceu a vontade de Deus. Jacó vai ser aquele que vai ter os direitos de primogenitura.
E aí talvez você pense que Deus terrível que faz um cara ser enganado em seu estado de vulnerabilidade para cumprir com a sua vontade. E não é bem assim. Deus cumpre com a sua vontade sempre. E Ele usa os seres humanos para isso, para estabelecer a sua vontade. Mas o ser humano, ele é responsável pelos seus atos. Como Deus une as duas coisas, eu não sei. Ele é Deus. Eu não sei, eu não consigo entender. Mas é isso que a Bíblia nos ensina. De que Deus é soberano e a vontade dele sempre vai ser estabelecida. Mas a forma como essa vontade é estabelecida através do homem é responsabilidade do homem também. As escolhas que nós vamos fazer, as decisões, a forma como a gente vai agir é responsabilidade nossa. Portanto, o que eu quero concluir com esse vídeo é o seguinte: a vontade de Deus sempre vai ser feita, mas não precisa ser de uma forma que você se perca no caminho, entende? Esse não é o desejo do coração de Deus. Não precisava ter sido dessa forma. Deus poderia ter feito de várias outras formas. Isso não há limites para Deus. Ele poderia garantir que Jacó fosse aquele que carregasse a promessa de outra forma, sem ser através de pecado, sabe? Sem ser através de coisas que ferem o coração de Deus. Mas Jacó e Esaú agiram dessa forma e, portanto, receberam as consequências apropriadas pela forma como agiram. Escolha sempre o que de Deus, o onde de Deus, o quando de Deus e o porquê de Deus e o como de Deus. O que eu quero dizer em relação a isso? Escolha sempre pela vontade de Deus, por aquilo que é a vontade de Deus, pelo tempo de Deus, pelo lugar apropriado de Deus, pelas motivações corretas e que estão alinhadas ao coração de Deus e, finalmente, pelo modo de Deus, pela forma como Deus deseja fazer. Com isso, eu encerro a mensagem de hoje. Espero que tenha te abençoado, espero que tenha te colocado mais perto do Senhor Jesus, que tenha trazido paz ao teu coração. E se esse vídeo te abençoou de alguma forma, envie essa mensagem para outras pessoas. Deixa um like para mim, um comentário, para ajudar a mensagem da verdade chegar a mais pessoas. Amém? Beijos e até a próxima.